Depois desse vídeo, você nunca mais vai ficar em dúvida de qual magnésio utilizar, seja para ter uma melhor performance, para relaxamento ou até mesmo para o seu intestino funcionar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e comenta quais temas que você quer ver por aqui, que eu vou aprofundar para vocês. Nesse vídeo você vai aprender o que é magnésio, quais são as fontes importantes de magnésio, o que acontece quando você tem a deficiência de magnésio, aonde você tem maior estoque de magnésio no corpo e, claro, as melhores formas para o seu objetivo. Então, o que é o magnésio? O magnésio ele é um mineral que está em extrema abundância no nosso corpo. Na verdade, cerca de 60% do magnésio encontrado no nosso corpo ele fica estocado nos nossos ossos e também na massa muscular. Mas ele não é utilizado só para isso. A gente usa muito magnésio no cérebro e o magnésio ele está presente em diversas reações ali do nosso corpo. Ele é muito cofator para diversas enzimas. O que quer dizer isso? Que as enzimas, para serem ativas, qualquer tipo de reação enzimática no nosso corpo utiliza o magnésio. Ele também é super importante para o balanço eletrolítico do nosso corpo, então ele regula ali a quantidade de cálcio, potássio e daí ele faz essa troca. E excitabilidade da membrana celular, então isso ajuda também a fazer mais trocas nas células, então seja um neurotransmissor que precise fazer sua sinalização, então ele participa praticamente de todas as reações do nosso corpo. Por isso que ele é um mineral de extrema importância. Uma coisa legal de falar é que raramente vocês vão ver uma deficiência de magnésio ali no exame de sangue. Por quê? Como eu falei que ele está muito presente nos ossos, o corpo usa tanto magnésio que ele vai dar um jeito de tirar ali do estoque dele para deixar uma boa quantidade na circulação. Então é difícil que você tenha uma deficiência ali no sangue, porque você pode pensar, mas Karine, eu não tenho deficiência de magnésio porque lá no meu sangue está normal. E não é bem assim. E a gente usa muito o magnésio o tempo todo, por isso que a gente precisa ter um bom estoque de magnésio. No sistema nervoso central, existe bastante magnésio no líquido cefalorraquidiano. Então ele fica lá bastante para utilizar na síntese de neurotransmissor e também para inibir alguns canais, alguns receptores que eu vou explicar para você. E o que gera uma deficiência de magnésio? Que eu comentei que você pode ter deficiência e não saber pelo exame de sangue. Então quais são os sinais e sintomas de uma deficiência de magnésio? Muitos fatores podem gerar um desequilíbrio ali, uma deficiência de magnésio. Dentre eles, uma dieta rica em sódio pode depletar magnésio, dietas ricas em proteínas. Então, se você estiver fazendo uma dieta mais hiperproteica, seja para um ganho de massa muscular, seja num protocolo de dieta cetogênica, é muito importante que reponha o magnésio, porque o excesso de proteína acaba eliminando também o magnésio. Consumo de café. Então o café ele elimina magnésio, se você consome constantemente já precisa ter um olhar mais adequado ali para as quantidades de magnésio da sua dieta. Consumo de álcool regularmente também inibe o magnésio. Alguns medicamentos como diuréticos, se você usa algum diurético, não precisa ser só medicamento, se você tem hábito de usar algum chá, alguma planta tipo uma cavalinha, alguma planta mais diurética, você também vai eliminar mais magnésio. Outros medicamentos como os inibidores de bomba de próton, que são os da classe do omeprazol, eles vão inibir a absorção de magnésio ali no duodeno, e o uso de antibióticos também inibe a absorção de magnésio. Outras situações fisiológicas a gente também requer mais magnésio, como por exemplo, quando a mulher está gestante, vai precisar de mais magnésio, principalmente por conta do bebê, na lactação também, ou em transições hormonais, na menopausa ou num pré-menstrual ali, então nessas transições hormonais a gente acaba utilizando mais magnésio. E estresse é um outro depletor de magnésio, então se você se estressa com frequência, tá lá com seu sistema nervoso
central mais ativado naquele esquema de luta ou fuga, você vai depletar mais magnésio. Da mesma forma que pessoas que não dormem bem, não têm um sono de qualidade, também depletam mais magnésio. E por último, se você faz bastante esporte, né, você vai acabar depletando mais magnésio, principalmente se for esporte em dias muito quentes e até ao ar livre, é importante que você reponha o magnésio. E quais são os sinais e sintomas para você ver se você se identifica ali da deficiência de magnésio? Então, o primeiro deles é a irritabilidade. Se você anda mais com o pavio mais curto, mais irritadiço, pode ser deficiência de magnésio. Fadigas em geral, assim, então fadiga, por exemplo, quem tem fibromialgia, fadigas generalizadas também pode estar caracterizado como deficiência de magnésio. E fraqueza muscular, tanto quando você vai fazer uma prática de atividade física, ou sabe quando o olho às vezes acontece dele ficar num tremor assim, do nada? Isso também é um sinal de deficiência de magnésio, daí o músculo fica tremendo um pouquinho. Cãibras, porque a deficiência de magnésio acaba depletando o potássio também. Então, às vezes, se você tem cãibra com frequência, todo mundo fala do potássio, mas se você suplementar o magnésio, é muito provável que essa cãibra já resolva. Estresse, né? Então, irritabilidade eu comentei, mas se você tiver também para um quadro mais de ansiedade ou mais depressão, melancolia, também são sinais de deficiência de magnésio. A memória, ele vai ajudar na síntese ali de alguns neurotransmissores que vão ajudar na memória, também são deficiências de falta de magnésio. Como vocês viram, o magnésio a gente utiliza para tudo e ele é um mineral essencial para diversos fatores. Se a gente for aprofundar, até para a relação de digestão, de enzimas digestivas, é importante que você tenha o seu magnésio em ordem. E dor de cabeça, enxaqueca também são sinais de deficiência de magnésio. Muitas vezes, pessoas que têm dor de cabeça constante, com a suplementação de magnésio já melhora bastante. E fica aqui no vídeo até o final para você entender qual magnésio que vai ajudar em cada uma dessas situações. Então, você já deve ter ouvido falar que o magnésio ele tem um efeito relaxante. Vamos entender um pouco melhor por que isso. Na verdade, esse efeito relaxante do magnésio, ele está relacionado com aumentar os canais de GABA. Então, ele ajuda na sinalização ali do GABA. Para quem não sabe, o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. O que quer dizer isso? Que é um neurotransmissor que acontece em um estado mais de relaxamento. Então o magnésio ajuda a aumentar os níveis de GABA. Por isso que muitas vezes a gente prescreve, dependendo da forma que o magnésio tá, antes de dormir, para fazer um efeito relaxante, inclusive ajuda ali no sono. E outra ação do magnésio é que ele inibe a via glutamatérgica, bloqueando os receptores NMDA, que são os receptores de glutamato no cérebro. Quando a gente fala em via glutamatérgica, é quando a pessoa tá mais explosiva, mais irritada. Tem pessoas que têm mais essa tendência, sabe, aquele pavio mais curto, e o magnésio ajuda muito a bloquear essa via e, portanto, essa pessoa vai ficar mais tranquila. Então, se você é esse caso ou conhece alguém que está mais irritado, a gente pode colocar um pouquinho de magnésio, que já dá uma boa relaxada. Por isso que muitas vezes a gente também escolhe o magnésio para usar de dia. O magnésio, como eu falei no início do vídeo, ele também participa da síntese ali do processo de serotonina. Em uma das etapas de transformação ali do triptofano até virar serotonina, o magnésio entra nessa via, como vocês podem ver aqui nessa figura que eu tirei desse paper, que vocês conseguem ver direitinho esse mecanismo. E também a gente fala muito de magnésio para o intestino. Inclusive eu uso bastante com os meus pacientes algumas formas de magnésio que vão ajudar no funcionamento de intestino, principalmente para aquelas pessoas que têm o intestino mais preso. Inclusive é uma das estratégias que eu mais gosto de utilizar para quem tem aquelas constipações, fica muito tempo sem ir ao banheiro. E daí tem uma forma específica de magnésio para isso, mas o que acontece? Ele tem dois mecanismos de ação para funcionamento do intestino. Primeiro, que o magnésio ele faz um relaxamento da musculatura lisa, então a musculatura intestinal, então vai ajudar em cólicas, quando a pessoa está com síndrome do intestino irritável e tem alguns desconfortos nesse sentido, o magnésio faz esse relaxamento
e ajuda nesse funcionamento do intestino, que é o mesmo mecanismo que a gente pode usar, inclusive, para enxaqueca, como ele faz esse relaxamento. Porque algumas formas da prescrição do magnésio vai fazer um efeito osmolar. O que é isso? Quando você puxa água ali para o lumen intestinal e aquilo vai ajudar numa pressão e você vai conseguir evacuar, como também ter fezes um pouco mais hidratadas. É uma estratégia que eu adoro. Mas não são todas as formas de magnésio que vão mexer no seu intestino dessa maneira. Por isso que é importante você saber como prescrever o magnésio de maneira correta. Então vamos falar agora das formas que temos disponíveis para a prescrição do magnésio. Se você é profissional e tem vontade de aprender qual magnésio prescrever para o seu paciente para ajudar em todas essas situações que eu falei, logo mais eu vou ter uma turma aberta do Mastermind em microbiota, que é meu curso para profissionais. É uma imersão na microbiota, mas a gente traz bastante prática clínica, né? Então estratégias que você vai poder aplicar no próprio mês ali que você fizer o Mastermind para os seus pacientes. E se você é leigo, quer saber mais como utilizar o magnésio, reconhecer qual que é o melhor magnésio, se você está tomando o magnésio correto, deixe seu nome também na lista de espera para o protocolo de reprogramação intestinal, que é meu curso onde eu ensino vocês a reprogramar o seu intestino. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para o que interessa, as formas farmacêuticas do magnésio. Então deixa eu explicar uma coisa, quando vocês veem magnésio glicinato, bisglicinato, treonato, dimalato, inositol, quando vocês escutam esses nomes, na verdade, como que tá esse magnésio no suplemento? Vamos começar pelo glicinato, que é o magnésio, acho que mais fácil ali de ser utilizado. Ele não mexe tanto no intestino e ele pode ser muito bom para essas questões, né, da reposição do magnésio sem nenhum efeito ali adverso, para melhora de dor de cabeça, relaxamento muscular. E quando a gente fala magnésio glicinato, nada mais é do que o magnésio associado a um aminoácido glicina. Então a gente fala que ele está quelado com esse aminoácido. Então você vai ter o efeito do magnésio com o efeito da glicina junto. Isso muda o caminho que o magnésio vai fazer no seu organismo, tá? Então a glicina ela também aumenta canais de GABA. Então ele vai ser bem direcionado para esse efeito de relaxamento. E quando a gente fala bisglicinato, é que ele está associado a duas moléculas ali de glicina e também ele vai conseguir ser melhor absorvido. Por isso que também é um magnésio bem fácil de ser utilizado. Então é o magnésio mais a glicina. A glicina é um aminoácido e, como eu falei, ela também tem esse efeito de relaxamento, de aumentar os canais de GABA, relaxamento da musculatura. É um aminoácido, inclusive, muito encontrado ali no colágeno. E daí o magnésio glicinato, a gente pode tomar a qualquer hora do dia, mas eu gosto bastante de colocar ele antes de dormir, porque ele já faz um efeito mais relaxante. Agora, se você quer um magnésio para melhora de performance cognitiva, produtividade, ou para essas questões de neurotransmissores, para bem atuação cerebral, a gente usa na forma de L-treonato, que também é um aminoácido ali, que ele vai ajudar o magnésio a atravessar a barreira hematocefálica. Então lá no cérebro a gente tem uma barreira como se fosse, a gente fala muito aqui de barreira intestinal, né? Então como se fosse aquela barreira, só que é lá no cérebro e ela é muito criteriosa, ela não deixa passar qualquer coisa de jeito nenhum ali. Então ela seleciona bem o que vai entrar ali no cérebro. E o magnésio na forma de L-treonato, ele consegue atravessar a barreira hematocefálica e então ele vai ter uma atuação mais legal ali para cérebro. Então a gente pode usar tanto para estudo quanto antes de dormir. É um magnésio que eu curto bastante. Você pode inclusive até associar dois tipos diferentes de magnésio numa prescrição ali, não tem problema, não teria interação, é só a gente calcular a quantidade de magnésio para não passar ali de um ideal. Falando em quantidade, a gente pode ir de magnésio de 200 até 500 miligramas no dia de magnésio de uma maneira segura. Como eu falei, a gente usa muito magnésio e a maior parte das pessoas acabam tendo deficiência aí do magnésio, então por isso que a gente repõe. Outra opção de magnésio para quem está mais fadigado, cansado, é um que eu gosto muito, que é o dimalato. Ele é associado ao magnésio com ácido málico e ele é muito bom para essas questões de disfunção mitocondrial. Então, se suas mitocôndrias, aquelas células que produzem energia do seu corpo, elas não estão tão eficazes, o dimalato ajuda bastante nesse sentido.
Daí o D-malato eu gosto de utilizar ele de dia, como ele é uma proposta para melhorar a sua energia, é legal tomar de dia, e daí ele vai ajudar nessas questões, até de desempenho esportivo, de energia, em fadiga geral, ele é uma ótima opção para a gente associar. E daí tem o magnésio inositol, que vocês já devem ter ouvido falar muito dele, ele também é com uma proposta mais relaxante, que nada mais é do que o magnésio associado ao inositol, então são dois suplementos juntos ali, não tem um magnésio inositol com uma molécula diferente, eles só estão juntos ali. O inositol também tem essa função mais relaxante e então ele ajuda nessas questões, né, de relaxamento muscular, de aumento de GABA, então a combinação deles fica muito potente para a gente utilizar antes de dormir. E lembrando que o inositol ele também ajuda nas questões ali de mulheres com síndrome pré-menstrual, em transição hormonal, ele também ajuda nessa questão tanto hormonal quanto na melhora ali da sensibilidade à insulina, também a gente utiliza para mulheres com síndrome do ovário policístico. E para funcionar melhor o intestino, para ele ter um efeito mais laxativo, a gente pode usar o magnésio na sua forma química de citrato. E o magnésio, tanto o citrato quanto o carbonato, que eles vão ter um efeito mais laxativo. E daí, nessas formas químicas, por que ele acaba ajudando no intestino? Porque ele faz um efeito que a gente chama de osmolar. Então, quando ele chega ali no intestino, quando ele está nessa forma química, puxa a água. Então, para equilibrar ali toda a parte eletrolítica, ele puxa a água para o lume intestinal e isso vai hidratar as fezes e também fazer aquele empurrãozinho que precisava para você conseguir evacuar. Ele é bem efetivo para isso e como ele também faz esse efeito do relaxamento da musculatura lisa, a pessoa consegue evacuar. Aí, lógico que aqui também é um pouco de dose dependente. Tem gente que tem até diarreia com magnésio quando ele está nessas duas formas químicas. Então, o ideal é a gente ir testando a dose para cada um. Como eu falei, de 200 a 500 miligramas e daí a gente vai testando. Mas, por exemplo, se você colocar o magnésio citrato junto com o inositol, fica uma ótima forma para você conseguir melhorar o seu trânsito intestinal. Eu falo bastante sobre estratégias ali para melhora da constipação no protocolo de reprogramação intestinal para você poder aplicar. E aí, lógico, a gente se aprofunda bastante cientificamente nesses temas no Mastermind. Eu falei bem dos suplementos, das formas, né, que você encontra o magnésio como suplemento, lembrando que ele pode ser em cápsula, mas o magnésio ele ocupa muito espaço ali na cápsula. Então ele vai dar de 2 a 3 cápsulas mais ou menos, porque ele ocupa muito espaço na cápsula e tem suplementos que inclusive são em pó, principalmente quando está associado com inositol, é bem comum a gente ver em pó, porque daí o volume fica maior ainda, mas tanto faz, como você preferir, como você se sentir melhor, você pode usar em qualquer forma farmacêutica dele. E a gente tem bastante magnésio na alimentação, acabei não falando das fontes alimentares de magnésio, claro que é interessante a gente se alimentar bem, né, e ter o magnésio das fontes alimentares. As principais fontes de magnésio são castanhas, então oleaginosas, né, então castanha, amêndoa, todas essas nuts do grupo das oleaginosas. A gente também encontra bastante em cereais, principalmente os integrais, eles vão ter mais magnésio. Aí tem carne vermelha, também é uma fonte boa de magnésio. Então, assim, é legal você ter uma dieta enriquecida em magnésio, sem dúvida nenhuma, e a gente usar o suplemento, muitas vezes vai precisar, se tem um suplemento que eu diria que todo mundo precisa utilizar, é o magnésio, você vai escolher a melhor forma para o seu quadro, para a sua situação específica. E daí você escolhe uma dessas formas que eu expliquei ou até mesmo associação. Tem vezes que eu coloco o magnésio para o meu paciente, o D-malato de manhã e coloco o glicinato com o treonato antes de dormir. Então a gente pode fazer essas combinações também.